Olá, de volta na rede YouTube, para a rede de televisão, a SEG, Rede Nespec, Rede SEC. Sou o jornalista César Venâncio, hoje no programa Ideias em Foco, ladeado aqui pelo jornalista comunicador Fábio Tádila e também pelo jornalista Walter Bardaville. Walter, é um grande prazer, primeiro, tê-lo como colega, tê-lo como amigo, tê-lo como membro dessa organização chamada SEG, e também a perspectiva de nós estarmos juntos numa gestão do Sindicato Nacional dos Jornalistas, do qual devemos estar tomando posse a partir do dia 2, e com muita honra eu o tenho na vice-presidência dessa comissão. Eu queria que você fosse o presidente, mas você não quis ser o presidente, então meus colegas terminaram declinando em torno do meu nome, e com muita honra, juntamente com você e os demais jornalistas, estaremos juntos. Mas, na verdade, quem vai dizer o que desejamos saber, quem vai é o meu amigo Fábio Tádila, cuja linha é: como você hoje é um âncora, juntamente com a Ana, né? Prazer falar via YouTube para uma das jornalistas mais belas da Rede União. Mas a minha pergunta é bem objetiva. Como é o dia a dia da sua redação para colocar no ar hoje o segundo programa mais bem de audiência, né? Fora os programas policiais. Me parece que o senhor só perde mesmo para a miséria dos outros. Não. Por incrível que pareça, não, né? Hoje aqui, da hora. Deixa eu passar o microfone aqui, o nosso, para pegar maior foco, para entrar na rede. Com a palavra, o jornalista Walter Bardaville. Com certeza, César. Aliás, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque aqui vai para. Isso aqui está sendo transmitido em vários horários, em cadeia com a SEG, Nespec, 7.000 blogs e sites na rede mundial. E também será. Também pelo WhatsApp. Também será publicado pela Paripense com Walter Bardaville e Fábio Tádila na .com.br no canal dele, no site do fabiotadila.com.br. Bom, por incrível que pareça, não sou eu que digo, mas a própria mídia, os colegas, é um dos programas hoje mais assistido eu acho que na rede, no horário. Por quê? Canal aberto. Por quê? Porque é um programa hoje livre, onde você tem a liberdade de expressão, a liberdade de falar, tá? Aquilo que você pensa, você acha, mas também de comentar o que está acontecendo no mercado político, social, tá? E econômico do nosso estado e do Brasil de um modo geral. Então você tem um pouco de cada coisa sendo sempre debatido, com convidados, com opiniões, e a gente sempre dando um norte para o telespectador, para que ele possa entender. Muitas vezes você dá uma notícia, mas ele não consegue perceber o que é que está acontecendo, tá? Ele não consegue desmiuçar, como diz o vocabulário cearense, né? Aquilo que está acontecendo, não só por baixo dos panos, mas num português mais claro, mais objetivo. Então, dentro desse aspecto, nós, graças a Deus, conseguimos nos posicionar entre o programa policial, o noticioso, né, mais assistido, né, que é da Globo e de outras emissoras. E eu quero dizer para você que é muito interessante, se tornou bem interessante, e é um programa que está no lar das pessoas, tá entendendo? Num horário que a pessoa está se alimentando. Então nós temos o cuidado de não mostrar imagens pesadas, muito pelo contrário. A gente fala de tudo, policial, de tudo que está acontecendo, de bom, de ruim e do que pode acontecer. Na verdade, esse é um programa livre, os convidados ficam à vontade para falar, e também nós nos sentimos também a necessidade de explicar para o cidadão, para você que nos assiste, está entendendo, a realidade dos fatos, como ela o é, e não como ela deveria só ser, mas como ela o é na realidade, para que você tire suas conclusões, para que você entenda e possa tirar suas conclusões. Fábio, nós temos trabalhado
Entendemos que há uma necessidade de inclusive, se falar de projetos, né, na Câmara Municipal dos Vereadores, que, por incrível que pareça, quando a oposição se manifesta, geralmente ela não tem a oportunidade de explicar os seus projetos, ou mesmo a própria situação também, ela tem dificuldade de expor os seus projetos e aonde eles querem alcançar a sociedade de um modo geral. Então, o programa fabiotajra.com.br e o programa que a gente estava... Ideias em Foco, que é esse programa que hoje nós estamos aqui nesse bate-papo, nessa conversa bem interessante, para você, telespectador da rede. Então eu acho bem interessante esse momento, é um momento bem tranquilo para que nós possamos realmente falar e divulgar tudo aquilo que é de interesse da população, do cidadão, do povo cearense e brasileiro. Fábio. Muito interessante esse seu comentário, Bardavil. O programa da Hora, com certeza, é hoje um dos programas de maior audiência no estado do Ceará e vem formando um conceito e vem formando uma opinião limpa, objetiva, César, extremamente clara e que pauta o cotidiano do debate popular, independente da classe social. Isso é um fato. Então você encontra do mais simples ao intelectual, que assiste o da Hora, que gosta dos comentários e que participa pelo WhatsApp e os demais canais de comunicação. A grande dificuldade, acredito eu, é de se montar uma pauta de um programa diário, de um programa em TV aberta, já consolidado, de se montar uma pauta composta por ideias de um parlamento, como a Câmara Municipal de Fortaleza, por exemplo. Então, se você passear, se você analisar as pautas, César, você que está comigo também lá na Câmara, você não encontra muitas vezes uma propositura, seja indicativa, seja de lei direta, que vá realmente somar e formar opinião junto à sociedade. O que precisa um conteúdo de projeto para pautar, por exemplo, o programa da Hora? Como é que a gente pode pensar em um projeto, em uma ideia que vá cair no debate popular, que vá poder formar a opinião da sociedade? Como é que você vê esse momento? Olha, Fábio, é um momento em que a sociedade hoje ela é muito bem informada de várias formas. De um modo honesto, muitas vezes de um modo desonesto, de maneiras claras e às vezes com subterfúgio. Mas eu acredito que o homem eleito, parlamentar, ele tem que ser claro com as suas proposituras, com os seus objetos, tá? Que deverão beneficiar simplesmente e diretamente a população, de um modo geral, tá? Então, essas proposituras eu vejo de uma maneira em que tem que ser debatida não só por nós, jornalistas, radialistas, mas ela tem que ser debatida pela população. E para que a população tenha consciência do que está acontecendo na Câmara Municipal, que é muito comum, e você sabe disso, as pessoas têm mania de julgar, às vezes, os vereadores e dizer que os vereadores não trabalham e não fazem nada. Isso é uma mentira. Que os deputados não trabalham, não fazem nada e muitas vezes legislam até em causa própria, que não sei o que, vai lá com seus interesses pessoais. É bem verdade que existe também essa parte. Mas existem as pessoas que se foram eleitas e que têm a consciência de trazer leis justas que beneficiem a população. Agora, o que eu vejo também é a falta de educação da população brasileira. Educação no momento de ouvir, de procurar entender, de buscar conhecimento. Hoje, me foi passado um vídeo muito interessante que eu já joguei no meu... No meu não foi nem no WhatsApp, foi
Instagram? Não. No Face? No Facebook. No Facebook. Porque eu recebi ele do WhatsApp e joguei no Facebook. É porque é tanto Instagram e tal, e a gente acaba se confundindo onde é que ele foi. Mas é de uma jovem que foi à Câmara Federal, né, nessa situação hoje, em que a educação que eles clamam, e estão chamando esses jovens de inconsequentes, jovens de 14, 16 anos, que realmente resolveram se manifestar de uma maneira consciente, inteligente, embora um pouco rebelde. Tá? Mas diante disso, nós temos que entender que esse pronunciamento na Câmara Federal deixou, pasmem os senhores, deputados calados, atentos, coisa que você não vê no parlamento. Coisas que você não vê na Câmara. Porque enquanto um está discursando, os outros estão batendo papo e discutindo aquilo, aí bem mais lá. Nesse momento foi um momento ímpar. Eu fiquei realmente encantado com esse momento. E se você, telespectador, tiver a oportunidade de assistir esse vídeo, esse momento, você vai entender o que é que eu estou dizendo. Muitas vezes nós julgamos os jovens como inconsequentes e irresponsáveis e que não entendem de nada. Muito pelo contrário. Essa jovem que representou esse grupo que está aí nas escolas protestando, ela falou uma coisa que me deixou feliz, contente. Foi quando ela disse que esses dias que elas ficaram trancadas na escola fazendo seus protestos, elas tiveram a oportunidade de estudar e conhecer as leis e os seus direitos, de maneira que calou a boca de todo mundo. E quando ela jogou essa responsabilidade para os senhores deputados, para a sociedade de um modo geral, a coisa pega. E nós temos que entender que se queremos um país melhor, viu, Fábio? Nós temos que olhar, estudar os projetos e não simplesmente aprová-los por interesses pessoais ou por interesses de um certo grupo. Mas nós temos que pensar num todo, porque até os jovens de hoje estão atentos. Por quê? Porque o futuro a eles pertence. E eu vou ter o quê? Nós iremos viver mais 20 anos, 30 anos, 10 anos, 1 ano, não sei lá quanto. Só Deus sabe. Mas eles não. Eles vão viver mais 40, 50 anos e a qualidade de vida deles vai depender daquilo que eles plantarem hoje. Então o amanhã será deles. Nós temos que ter a responsabilidade de deixarmos para esses jovens, essa juventude, exemplo de honestidade, seriedade, caráter e humildade quando errarmos, porque ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós erramos e somos passivos de erro. Fábio, com você. Essa tua observação, Walter, foi muito valiosa no sentido de nos depararmos com uma sociedade extremamente interativa hoje. Ou seja, toda e qualquer informação discursiva, seja numa Câmara pequena, seja nas assembleias dos estados, nas câmaras federais, ela se propaga com muita velocidade, despertando nessa juventude a curiosidade de se conhecer a legislatura, de se conhecer os projetos que estão em debate e de formar opinião, não é, César? Sobre o que se discute nas casas legislativas. Então, por exemplo, uma ação como essa nossa, de estar fazendo um programa de web que vai circular toda uma rede de informação através dos sites, dos blogs e dos canais do YouTube, elas vão ser filtradas, analisadas, e vão questionadas e vão formar a opinião, principalmente nessa juventude. E aí eu queria que o César, como um historiador, como um pesquisador, falasse sobre essa realidade. Bem, vamos nós aqui logo nesse aqui, no mais pega aqui, né? Bom, deixe-me ver aqui que tem algumas pessoas aqui nos acompanhando, inclusive acompanhando aqui pelo WhatsApp.
e nós estamos tentando colocar em rede. O Walter falou uma coisa que me chama a atenção. Ele falou da adolescente, que representa um grupo de adolescentes. Mas me veio na mente agora um outro caso mais complexo, que foi uma comunidade em um município no Paraná, que se rebelou contra o aumento dos vereadores. Os vereadores, ganhando R$ 3.500, fizeram um aumento para R$ 7.500. Foi aprovado em primeiro turno. Logo, uma rádio web, portanto, uma rádio pela internet, joga a notícia, sai no Facebook, cai nos WhatsApps da vida, nos grupos, e uma população de 48 mil pessoas, no segundo turno da votação, invadiram a Câmara Municipal. Invadiram não foi para quebrar, depedrar, nada disso. Foi com ordem e decência. Com ordem e decência, com cidadania, você viu, né? Entraram, uma senhora se manifestou e disse que aquilo era inaceitável. De pronto o presidente da casa perguntou qual era a proposta. Vocês deviam ganhar um salário mínimo. Pasme, povo brasileiro. É real isso? É real. Caiu de 7.500 para R$ 990. E a partir do dia 1º de janeiro de 2017, esses vereadores vão receber R$ 970 e no estado do Paraná o salário mínimo é R$ 1.150. Que é isso? Ah, mas isso é papo furado, isso é demagogia, isso é balela, isso não vai funcionar. Funcionou? Foi aprovado. Foi incorporado, inclusive, na lei orgânica do município. Tudo bem. O que é que eu quero dizer com isso? É chegada a hora do povo brasileiro se organizar, como vem conclamando os nossos colegas lá do Rio de Janeiro, que tem um programa Pátria Livre na rede Naspec, do qual eu coordeno a parte de redistribuição do áudio. Me fez uma pergunta o colega, como eu vislumbro isso como historiador. Historicamente, após a Constituição de 1988, mais especificamente no dia 5 de outubro de 1988, o Brasil nunca teve uma revolução de cidadania como está a ter agora, por conta de um processo judicial que caiu na mão de um magistrado, que necessariamente não é diferente dos demais, ele é magistrado federal, mas com certeza o destino fez com que esse cidadão desse uma dinâmica estrondosa a esse processo e mudou a cara da República. Independente desse recurso, desse discurso de dizer que está havendo manipulação, que é manipulado, que ele é de não sei de onde, é da direita, é não sei de onde, para perseguir aqueles libertadores do Brasil. Libertador, eu não vou me delongar, porque senão eu vou ser descortês para com o público e para com os colegas. Só quero alertar o povo brasileiro e meus dois colegas e o público em geral, que a esposa de Che Guevara, pasmem os senhores, tem uma aposentadoria de R$ 9.500, uma aposentadoria vitalícia. Ela não é brasileira, não mora no Brasil, e o governo brasileiro paga R$ 9.500, manda para Cuba todos os meses. Por quê? Porque ela foi considerada a mulher de um herói da liberdade das Américas. Tudo bem, sem problema. Como historiador, nem entro nesse mérito. Mas quantos e quantos tentaram a aposentadoria e não receberam? Quantos teria direito de estar recebendo um salário mínimo e só recebe R$ 500 por causa dos proporcionais da vida? Resumindo, isso é uma vergonha. E não tem nada de original na minha fala. Correto? Vivemos novos tempos, isso é um fato incontestável e o que evidencia as mudanças, as renovações nas casas legislativas, no processo legislativo como um todo, no debate de ideias e principalmente podemos acreditar que a política vai se restaurar, vai se renovar e com ações vindas do povo. Porque o povo se organiza e se manifesta nas casas legislativas. As casas legislativas se configuram como o primeiro momento da população na luta dos seus direitos. Né? Então, a gente observa isso nas câmaras de menor porte, a gente observa isso nas assembleias,
legislativas, onde os parlamentares vêm debatendo e vêm discutindo um monte de situações que interferem diretamente no cotidiano